Graça e paz, amados irmãos, estou aqui fazendo esse vídeo para esclarecer alguns fatos que a gente tem visto por aí a respeito da palavra de Deus e muitas dúvidas que as pessoas têm a respeito da palavra de Deus na questão bíblica. A Bíblia, ela revela para nós os fatos, acontecimentos acontecidos no passado, que vem a revelar para nós como nós podemos viver hoje, nos dias de hoje, e ela revela para nós as nossas dúvidas que nós temos nos dias de hoje. Eram dúvidas que os povos do passado tiveram e a Bíblia revelou para eles essas dúvidas. E essas dúvidas, elas continuam em nossos dias. Aqui é o irmão Marielton e eu estou entrando nesse assunto que é a palavra de Deus. Eu tenho visto por aí muitas pessoas que têm dúvidas a respeito da morte. Muitas pessoas têm dúvidas para onde vai quando morre. E a Bíblia, ela é clara, ela revela que existe dois caminhos, céu e inferno. Que não existe purgatório, não existe céu para aqueles que não têm Jesus na vida, que aqueles que não aceitaram Jesus, não existe céu para esses. O céu é só para aqueles que aceitaram a Jesus e estão na presença de Deus. A Bíblia é que nos revela. No livro de Lucas, capítulo 16, revela para nós uma questão de morte e vida. No livro de Lucas, capítulo 16, versículo 19 em diante, a parábola do rico e Lázaro. Jesus, em seu ministério, pregava a sua palavra e, em um momento em que Jesus estava pregando, ele lançou uma parábola. E esta parábola esclareceu muitas coisas a respeito da morte. É a parábola do rico e Lázaro. Eu vou ler. Aquele que tem a sua Bíblia, abra aí e examina a sua Bíblia. A Bíblia diz, parábola do rico e Lázaro, Lucas capítulo 16, versículo 19. Ora, havia um homem rico, vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias arregalado e esplendidamente. Quer dizer, vivia muito bem, financeiramente. Havia um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia, cheio de chagas, à porta daquele, e desejava saciar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas, quer dizer, cheio de feridas, e na miséria e na pobreza. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, quer dizer, o céu. Morreu também o rico e foi sepultado. Já não foi a mesma coisa. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Aqui, nesse texto, a Bíblia revela para nós que aquele homem rico morreu
e foi para o inferno. Mas não foi a questão que este homem morreu e foi para o inferno porque ele era rico, não. Ele foi para o inferno porque ele não fazia a vontade de Deus. Ele foi para o inferno porque em vida ele não se preocupou em servir a Deus. Ele foi para o inferno porque em vida ele não se preocupou em servir a Deus. Em vida ele não se preocupou em estar na presença de Deus. Ele não se preocupou em aceitar Jesus. Então por isso é que ele foi para o inferno. E Lázaro, mesmo sendo mendigo, mesmo em toda a sua pobreza, se preocupou em estar na presença de Deus. Se preocupou em estar fazendo a vontade de Deus e aquilo que Deus mandava fazer. Se preocupou em andar nos caminhos do Senhor e fazer a obra do Senhor. Dar testemunho de Jesus Cristo. Por isso, e que quando ele morreu, ele foi para o seio de Abraão, para o consolo, para o lugar onde vai os mortos, até esperando o dia do julgamento, para receber ali onde todo joelho se dobrará perante o Pai, e todo joelho se dobrará perante o Pai, e Jesus Cristo julgará todas as nações. Aqueles que aceitaram Jesus e que viveram na presença de Deus vão receber seu galardão, e aqueles que não viveram na presença de Deus vão para o inferno, que é o lugar de tormento eterno e de fogo eterno. Porque aqui o mendigo diz, e clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim. E manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou em tormento nesta chama. Disse, porém, Abraão, respondeu Abraão ao mendigo, ao rico, filho, lembra-te de que recebeste os seus bens em vida, e Lázaro somente males. Agora este é consolado e tu atormentado. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Então, muitas das vezes, os nossos irmãos católicos, eles têm um mito em que toda alma em que morre vai para o céu. Não, irmãos. Nem toda alma que morre vai para o céu. Eu já ouvi pessoas dizer, morreu um cantor famoso aí, agora eles estão cantando lá no céu, juntos. Não, irmãos. O céu é para aquele que aceita Jesus, o seio de Abraão, o descanso é para aquele que aceita Jesus, aquele que anda na presença de Deus. Se a pessoa viveu uma vida promíscua nessa terra, se a pessoa não viveu na presença de Deus nessa terra, não fez aquilo que a Bíblia manda fazer, servir a Deus, não se preocupou com essas coisas, praticou coisas gravíssimas nesse mundo diante de Deus, o céu não é para essa pessoa. O céu é lugar de santidade, o céu é lugar de santidade, só alcançará o céu aquele que estiver na santidade, aquele que santificar a sua vida. Nós temos que parar com essa mania de achar que todos vão para o céu, porque não vão. Para o céu só vai aqueles que aceitaram a Jesus e vivem na presença de Deus e fazem a vontade de Cristo. Não basta dizer que conhece a Deus e que acredita em Deus. Tem que servir. Tem que caminhar na igreja, tem que ser membro de uma igreja para adquirir o céu de Deus e tem que fazer a vontade de Deus, largar o pecado, largar tudo aquilo que não pertence a Deus, deixar dessa mania de achar que quem serve a Deus é fanático, porque quem serve a Deus, ele faz aquilo que Deus manda.
por que você também não serve a Deus em vez de chamar aquele que serve a Deus de fanático? Deus está te chamando para você servir a Ele, fazer a vontade dEle, estar na presença dEle. Mas ao invés disso, você prefere desacreditar naquilo que Deus escreveu, que é a Bíblia, naquilo que o Espírito Santo de Deus inspirou seus servos a escrever, que é a Bíblia, para nos deixar respostas para as dúvidas nossas. Irmão, se não fosse a Bíblia, eu não saberia muito sobre a morte, nem eu e nem ninguém. A Bíblia ela esclarece para nós essas questões de morte e vida. E muitas outras questões de santidade, para onde nós vamos, o céu de Deus, a nova Jerusalém que Jesus Cristo está preparando para a sua igreja. Não pense que Jesus está preparando a nova Jerusalém para o cachaceiro, para a prostituta, para aquele que está na bebida, aquele que está na vida errada, aquele que está na vida louca. Não. Não estou discriminando esses, não. Mas eles precisam se arrepender. Precisam largar essas coisas erradas e aceitar Jesus e fazer aquilo que Deus manda. Porque se nós não fizermos isso, não vamos adquirir o céu de Deus de jeito nenhum. Lá no céu não entra cachaça, lá no céu não entra cigarrinho, lá no céu não entra cigarrinho, lá no céu não entra festinha com cerveja, lá no céu não tem essas coisas. O céu é lugar de quem glorifica a Deus. O céu é lugar de quem adora a Deus. Aquele que adora a Deus, esse vai se dar muito bem no céu. Aquele que glorifica o nome de Deus, esse vai se dar muito bem no céu. Mas agora aquele que quer viver, quer dizer que está com Deus, mas fumando, bebendo, fazendo tudo de errado nesta terra, se relacionando com uma mulher, com outra, até alguma mulher mesmo se relacionando com um cara, com outro. Ah, eu vou viver minha vida de solteiro porque é melhor. Já vi gente falar, tem tanta mulher nesse mundo, eu não preciso casar. Não preciso ter compromisso com ninguém. No céu não entra, irmãos. No céu desse jeito não entra. A Bíblia diz para nós que no céu só entra fazendo a vontade de Deus, fazendo aquilo que Deus chamou para fazer, viver em santidade, largar o pecado, largar as coisas que não pertencem a Deus e fazer a vontade de Deus. Então esse texto de Lucas, o rico e Lázaro, ele diz para nós, e aqui, esse rico, ele estava tão atormentado e ele disse, pai Abraão, ele estava consciente. Muita gente pensa que o cidadão que morre, ele está aqui observando tudo aqui na terra e cuidando de quem está aqui na terra. Mas não está. A vida para ele está ruim, está difícil. Ele foi para o inferno, como é que ele vai estar cuidando de quem está aqui na terra? E quem está no seio de Abraão, no descanso, também não está cuidando de ninguém aqui na terra, não. Ele está lá guardado por Deus, ele está lá no descanso, esperando o dia em que Deus vai requisitar ele para receber o galardão de Deus. Ele não está observando nada aqui na terra, não. Ele saiu do plano aqui da terra para um outro plano. Um plano determinado por Deus. Ele não está mais aqui nesse plano. Eu já estou cansado de falar, nossos irmãos católicos têm mania de dizer, a minha mãezinha faleceu e agora ela está cuidando de mim lá, virou uma estrelinha. Não, irmãos, Deus criou as estrelas desde o princípio do mundo. As estrelas já estão criadas. As pessoas que morrem não viram estrela, não. As pessoas que morrem não viram anjo, não, irmãos.
Quem disse isso? Onde está escrito isso? Me prova que está escrito isso. A Bíblia é clara. Ela diz certamente, se você tem dúvida, procure a Bíblia, examine a Bíblia, ela vai dizer, o livro de Lucas diz, é céu e inferno. Não existe outro lugar, purgatório não existe. A existência de purgatório não existe, a Bíblia não diz nada disso. A Bíblia não fala sobre essas questões de purgatório, ela fala sobre céu e inferno. E essas palavras que estão escritas aqui, em que o médico Lucas escreveu no livro de Lucas, capítulo 16, versículo 19 em diante, a parábola do rico e Lázaro, foi o próprio Jesus Cristo em seu ministério que falou, esclarecendo para todos aqueles que estavam vivendo naquele momento. Só que Jesus é sábio. Jesus, com o seu Espírito Santo, tocou no médico Lucas para ele escrever isso aqui, para isso aqui ficar registrado, porque há 2000 anos nós estamos lendo aqui, ó, e está esclarecendo para nós fatos sobre a morte e a vida. Por isso em que Jesus, o Espírito Santo de Deus, tocou nos homens para que eles escrevessem a Bíblia, para esclarecer esses fatos para nós, sobre a morte e sobre a vida. Então, se você quer ter uma vida de santidade, se você quer morar no céu, precisa aceitar Jesus, precisa andar na presença de Deus, precisa fazer a vontade de Deus, precisa fazer a obra de Deus. Porque se você não fizer a obra de Deus, se você não andar na presença de Deus, sinto muito lhe dizer, mas o inferno está te esperando de portas abertas. Sinto muito lhe dizer, mas o inferno está te esperando de portas abertas. E não sou eu que digo isso. É a Bíblia. É a Bíblia. No livro de João 3,16 diz assim, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse mundo que Deus fala não é todo mundo, não. É aquele que aceitou Jesus. É esse que Deus está falando. Deus amou o mundo de tal maneira. Aí as pessoas pensam, é o mundo inteiro. Não, não é todo mundo, é os que aceitaram Jesus. Aí já vem a explicação. Ó. Para que todo aquele que nele crê, crer, não pereça, mas tenha vida eterna. Não é questão de você crer, só dizer assim, eu creio em Jesus. Não, não é isso. Crer em Jesus não é você dizer que crê, não. Crer em Jesus é você servir a Ele. Crer em Jesus Cristo é você andar na presença dEle. Crer em Jesus Cristo é você andar em santidade. Crer em Jesus Cristo não é você só dizer assim, eu creio muito em Deus, eu confio muito em Deus. Não, isso não é crer, não. Crer em Jesus é você andar na santidade, você andar na presença de Deus. Você está buscando a Cristo na igreja, na casa do Senhor. Isto é crer em Jesus Cristo. Isto é crer. Então esse versículo, se você está na casa de Deus, se você está na presença de Deus, se você aceitou Jesus, se você é participante do corpo e do sangue de Cristo e anda na presença de Deus e não larga a casa do Senhor, está sempre lá na casa do Senhor, trabalhando, fazendo a obra do Senhor, então esta palavra é para você. João 3,16 é para você. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho amado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esta palavra é para você. Mas se você crê que Deus existe, confia em Deus, mas não aceitou Jesus, não anda na presença de Deus, não anda nos caminhos do Senhor, faz tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus, vive uma vida promíscua, vive uma vida errada, vive todo errado, fazendo tudo aquilo que não pertence a Deus. Está vivendo com uma mulher, com outra, ou uma mulher vivendo com um cara, com outro cara, não acerta a vida de jeito nenhum. Bebe, fuma, faz tudo aquilo que não pertence a Deus.
Se você recebe um convite para ir a um baile, uma festa, você vai às pressas correndo. Se você recebe um convite para beber, você vai às pressas correndo. Quando se fala na casa de Deus, você torce o beiço para o outro lado e diz, não vou poder não, eu estou ocupado, não vou poder não. Pode ter certeza. Se um dia acontecer que você acabar falecendo, ou Jesus vir, o inferno está de portas abertas para você. Muda de vida, deixa a vida errada, aceita Jesus, passa a viver nas coisas de Deus, passa a viver na presença de Deus, larga tudo aquilo que pertence ao mundo e viva na presença de Deus, para que você possa adquirir o seu lugarzinho lá no céu. O lugar no céu não é comprado com dinheiro. O lugar no céu não é comprado com dinheiro, não é comprado com fazer o bem. O lugar no céu é comprado com o sangue de Jesus, aceitando a Cristo como seu único e suficiente Salvador. E aí, depois que você aceita Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, é sua obrigação fazer a obra de Deus. É sua obrigação ajudar os necessitados. É sua obrigação fazer a obra do Senhor. É sua obrigação pregar a palavra do Senhor para aqueles que estão precisando. É sua obrigação dar testemunho da palavra de Deus. É sua obrigação dar testemunho de Cristo. Isso não é ser fanático, não, irmãos. Isso é fazer a obra de Deus. Isso é receber o compromisso de Deus. Isso é receber o chamado de Cristo. Jesus chamou de 2 em 2. Vai de 2 em 2. Pregue a minha palavra. De aldeia em aldeia. Pregue a minha palavra. De 2 em 2. Deus chamou os 70 e deu poder para pregar a sua palavra. Para falar do seu amor. E aquele que não quiser ouvir a palavra do Senhor, sai daquela casa, sacode os pés, a areia dos pés e parte para outra. Esse é o dever do cristão. Muitos estão achando que as pessoas estão servindo a Deus, são fanáticos. Não, irmãos. Não são fanáticos, não. Eles estão fazendo aquilo que o Senhor mandou fazer. Se não existissem as pessoas que pregassem a palavra de Deus, se não existissem as pessoas que falassem do amor de Deus, ninguém ia saber de Deus nessa terra. As pessoas, mesmo com toda a pessoa pregando a palavra de Deus e falando do amor de Deus, as pessoas não querem saber de Deus. As pessoas neste mundo não querem saber de Deus. É uma parte que quer saber de Deus e outra não. Quando você começa a falar de Deus para algumas pessoas, a conversa se torna monótona. A pessoa muitas das vezes muda até de assunto, porque ele acha que aquele assunto não está bom. Mas só que Deus é nosso Criador. Deus, Ele nos criou. Deus, Ele nos chamou para ser filho dEle. Deus, Ele nos chamou para fazer a obra dEle. Deus, Ele nos chamou para estar na presença dEle. E se nós se afastarmos de Deus, o inferno é certo para nós. Isso, irmãos, não é só para... Eu estou falando só para os outros, não. Se este que vos fala afastar de Deus e afastar das coisas do Senhor, o inferno é certo e garantido. Por isso, aceita Jesus enquanto é tempo, muda de vida, porque as portas do céu estão abertas para aquele que aceita Jesus e para aquele que está na presença de Deus. Mas aquele que não está na presença de Deus, é muito difícil, não tem como alcançar o céu. É um mito dizer que todos que morrem vão para o céu, porque Deus não abriu essa porta, não. A porta do céu, ela está aberta para aquele que aceita Jesus. Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Não é Maria que é o caminho, não é João, não é Pedro. Pedro não tem a chave do céu. Isso tudo está nas mãos de Cristo. Quando Jesus morreu
e ressuscitou ao terceiro dia. Ele pegou a chave do inferno das mãos de Satanás. E todo o poder foi dado a Cristo, a Jesus, nos céus e na terra. Não a Maria, não a Pedro e não a João. Deus não divide glória com ninguém. Deus não divide glória com ninguém. Deus, ele não divide glória com ninguém. Jamais ele ia dividir a glória dele com Maria, jamais ele ia dividir a glória dele com Pedro, jamais ele ia dividir a glória dele com João. Não. João foi servo de Deus, Maria foi serva de Deus, Pedro foi servo de Deus. E se você observar lá no livro de Atos dos Apóstolos, quando Pedro e João subiu à porta do templo e lá eles viram um coxo que estava lá e eles disseram, o coxo estendeu as mãos e pediu uma esmola, e Pedro e João virou para eles e falou: eu não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho isso eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. O coxo passou a andar com Pedro e passou a andar com João, porque ele ficou agradecido, porque o que João e Pedro oraram em nome de Cristo e ele recebeu aquela cura, aquele milagre, foi curado. Então, aquele coxo passou a andar com Pedro e passou a andar com João, servindo a Cristo, e não a João e Pedro, servindo a Cristo. E Pedro chamou todo aquele povo que estava querendo idolatrar ele, dizendo que ele é que tinha feito aquela cura. Ele falou: irmãos, eu não fiz nada. Quem fez foi Jesus Cristo, aquele que vós mataste, crucificado na cruz, mas vocês mataram, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Então, irmãos, já naquela época, as pessoas já queriam apanhar, já queriam colocar Pedro e João em altar, como santos, dando a glória de Deus para Pedro e para João, mas Pedro logo repreendeu e disse: não, a glória não é minha, eu não fiz nada, quem fez foi Cristo, foi Jesus Cristo, Filho de Deus, esse que fez. Pedro logo avisou: eu não fiz nada, eu só orei em nome de Cristo, e quem fez o milagre foi Jesus Cristo, aquele que vós crucificaste e mataste, mas ao terceiro dia ressuscitou. Então, irmãos, fica aí o apelo para aqueles que ainda não aceitou Jesus: aceita enquanto é tempo, e para de acreditar em bobagens, coisas que não têm sentido. Se você tem dúvidas a respeito da Bíblia, chame um pastor, um homem de Deus, para que possa esclarecer para você as dúvidas que você tem a respeito da Bíblia, porque a palavra de Deus é certa, a palavra de Deus é garantida. A Bíblia, ela não tem dúvidas, e muitos estão falando das coisas de Deus completamente errado, pregando purgatório, pregando que todos vão receber a salvação. Não, salvação não é para todos. Salvação é para aquele que aceita Jesus. Salvação é para aquele que anda na presença de Cristo e que faz a vontade de Deus. É essa que é a salvação. E que Deus abençoe os irmãos. E está aí a palavra que o nosso Deus deu para mim, para que eu pudesse apanhar e estar aí falando com os irmãos a respeito desta palavra santa e gloriosa, que é a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos aqueles que estão me ouvindo neste momento, em nome de Jesus. Amém.